Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Grécia Antiga, sobre Esparta. Esparta ela foi criada durante o período arcaico por volta de mais ou menos do ano 1200 a.C. Ela estava localizada na região da Lacônia, uma península com planície que representava uma verdadeira exceção ao conjunto da geografia grega e que estava isolada por montanhas altas das regiões vizinhas. Possuía terras férteis, o que oportunizou o desenvolvimento da agricultura. Ela foi fundada pelos dórios, que dominavam algumas técnicas da metalurgia, o que facilitou o progresso ali eficaz da agricultura. As dificuldades nas finanças, elas foram menos acentuadas em Esparta do que nas outras populações, nas outras polis existentes no período. E ela não sofreu com escassez em relação à agricultura, exatamente porque possuía terras férteis. A sociedade espartana, ela era formada, ela tem origem nos dórios. O povo era extremamente militarista, conservador e oligarco, aristocrático. A economia era essencialmente agrária. O Estado tinha a posse legal da propriedade e o cidadão apenas seu usufruto. Aqui nós podemos ver esta pirâmide, que ela representa como era a sociedade espartana. Então, no topo da pirâmide, nós temos os espartanos, que eles representavam a elite militar e principal grupo social dessa civilização. No meio, nós temos os periecos, que eram os habitantes da periferia dessa polis. E lá embaixo, na base, nós temos os ilotas, que eram servos que eram vistos como propriedades do Estado. Uma peculiaridade sobre Esparta estava no fato da mão de obra de suas terras pertencerem ao Estado, monopolizado pelos espartanos. As áreas mais férteis elas se encontravam no centro da polis, e a exploração das áreas mais pobres e montanhosas em regiões periféricas cabia aos periéricos. Então, em relação ao número de ilotas, os espartanos eles eram a minoria, o que levou à crescente militarização dos ilotas como uma forma encontrada de manter a ordem. A educação dos espartanos ela enfatizava esse aspecto, que ela era fundada em princípios de obediência e aptidão física. Então, a política espartana ela era formada pela diarquia, que é quando há dois reis, que exerciam funções religiosas, militares e judiciárias. A gerúsia, que era o conselho, a assembleia, uma assembleia dos anciões, que elaboravam as leis. A ápila, que era a assembleia formada pelos cidadãos, que elegiam os membros da gerúsia e ratificavam suas decisões. Então, recapitulando, o sistema político em Esparta era um sistema oligárquico. O governo era diarquia, dois reis. A assembleia era formada pela ápila, que era formada por espartanos com mais de 30 anos, e essa ápila era responsável pela eleição da gerúsia, que era o conselho dos anciões, e do efarat. A cultura espartana ela era conservadora. A educação priorizava a formação física e militar. As mulheres participavam das reuniões públicas, administravam a vida cotidiana e o patrimônio familiar. E o Estado era totalitário. Não existia separação entre o espaço do privado e do público. Esparta ela tinha um caráter essencialmente militarista. Foi o que fez essa cidade-estado não conhecer qualquer tipo de mudança estrutural significativa. Então, ela nasceu e se desfez com a mesma característica. Ela nasceu oligarca e permaneceu, não houve mudanças nesse sentido.
A Esparta, ela representou os valores de austeridade, o espírito cívico, submissão total do indivíduo ao Estado, e por ser uma sociedade conservadora, patriarcal, aristocrática, guerreira e eugênica, ela não admitia defeitos físicos nos cidadãos. Então, as crianças do sexo masculino que apresentavam deficiências físicas, elas eram sacrificadas ao nascer, porque eles não podiam servir ao Estado. Então, se não podia servir ao Estado, não importava para a família, elas eram sacrificadas. Já as crianças que eram saudáveis, elas eram separadas de sua família aos 7 anos de idade e eram entregues ao Estado para adquirir informação militar. Quando elas completavam 18 anos, elas estavam prontas para servir o exército, como hoplitas, soldados de infantaria armados de lanças e escudo, e que envergavam pesadas armaduras. Eles podiam casar-se aos 30 anos e participar da vida política, e somente deixariam suas obrigações militares quando completasse 60 anos, que era a época na qual eles poderiam ser eleitos para a Assembleia dos Anciões. Esparta acabou buscando sua expansão, ela teve ali a sua expansão no período clássico, como eu disse lá no início, por causa principalmente das constantes ameaças estrangeiras, das pressões externas e ainda pelo desejo de se transformar em uma potência hegemônica. Mas, pelo que nós observamos ao longo aí desse período, ela, nessa questão da expansão, de continuar como uma cidade-estado, ela não teve tanto sucesso, né? Então, ela foi uma das principais cidades-estado no período aí da Grécia Antiga, e nos deixou bastante conhecimento em relação à cultura, à política, à relação em questão do militarismo, e também ela nos mostra a riqueza da constituição de uma sociedade.